à mesa a nova lei de parceria entre as organizações, sociedade civil e o poder público. E para a presidência dos trabalhos da primeira mesa, nós anunciamos a presença e convidamos para que componha a mesa em seu lugar a doutora Patrícia Rossetti, presidente do Instituto Legislativo Paulista. Convidamos a nossa expositora, doutora Lúcia Maria Bludeni, advogada e presidente da Comissão Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Bom dia. Depois da maratona de ontem, hoje os trabalhos vai ser um pouquinho mais tranquilo, apesar de que serão 4 palestras extraordinárias, tenho certeza que também vão acrescentar muito aos senhores. A professora Lúcia, além de ser uma grande amiga, nós somos parceiras de comissões na Ordem, a minha comissão é Direito Constitucional, a dela é Terceiro Setor, acompanho o trabalho dela há anos, é uma pessoa muito engajada nesse assunto, tem vindo discutindo a nova lei de parceria do Terceiro Setor com afinco, levantando algumas questões e alguns problemas que poucas pessoas ultimamente se deram conta, como, por exemplo, a questão da necessidade de ter um parceiro solidário na hora de firmar um convênio, entre outras tantas questões que eu tenho certeza que serão esclarecidas e que afetarão diretamente o agente público e as próprias associações civis. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Lúcia para a sua palestra. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Bom, muito obrigada, doutora Patrícia. Como ela já disse, nós somos amigas, independentemente da nossa amizade, o que importa aqui são objetivos comuns, responsabilidades cidadãs comuns, pensar no bem comum, pensar no país como um todo, pensar no progresso, pensar no futuro, pensar nessas parcerias entre poder público e iniciativa privada. E, nesse desenrolar, eu tenho que tecer meus agradecimentos, que são protocolares, também ao deputado Fernando Capês, que sempre foi muito parceiro aí conosco, que ontem esteve aqui, professor Ives também, e dizer aos senhores o seguinte: a presença de vocês é determinante, sem vocês não existiria esse evento aqui, obviamente, mais uma vez agradecendo. Eu vou falar de pé, porque é o hábito, senão não tem condições. Qual é a minha trajetória de vida? Eu sou advogada militante, tanto na área contenciosa, administrativa, consultiva, e por um destino qualquer da vida, não sei porquê, acho que é a minha vocação mais humanística, assim, mais coletiva, mais solidária. Há 10 anos, mais ou menos, tenho aqui parceiros de comissão que eu estou vendo, parceiras, advogadas. Iniciamos um trabalho dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, que era criar um segmento de direito do terceiro setor. Por que a palavra direito? Porque o direito, enfim, para a gente canalizar um pouquinho mais. O direito é um só, o terceiro setor é uma vertente que ganha força, porque quem é ele? É a sociedade civil. Esse terceiro setor é a sociedade civil em parceria com o poder público, para consecução de finalidade de interesse público sempre, e não pessoal. Se for pessoal, vira corrupção. Então, não é terceiro setor. E aí, diante disso, tem um cenário todo, temos lá site, enfim, matérias, eventos realizados, essa é a trajetória. E nesse desenrolar todo, chegamos até aqui com este tema que vai ser abordado hoje, né? Que são as parcerias voluntárias, administração pública, sociedade e organização da sociedade civil.
a Lei 13.019. Eu só queria pedir uma coisinha antes de começar a falar aqui. Quantos são funcionários da administração pública aqui? Por favor, levantem a mão. Perfeito. Entidades, dirigentes de entidades, contadores, advogados, tá. Assistentes sociais. Bem, todos nós aqui somos atores desse segmento, tá? Especialmente essa lei vai trazer uma mudança bastante expressiva para esse relacionamento que até hoje permanece vigindo por meio de convênios via de regra. Então, cada uma dessas secretarias, cada uma das esferas de governo, municipal, estadual e federal, de acordo com a necessidade da política pública do gestor público e da questão orçamentária de cada município, estado e governo, desenvolve suas políticas e aí, por meio de seus conselhos de políticas públicas, por meio de iniciativas internas e complementares, eventualmente, com esses conselhos, vai executando as políticas públicas. E isso se dá mediante convênio. Esta lei traz uma revolução bastante expressiva. É uma lei bastante agressiva. Por que eu digo que ela é agressiva? Porque ela impõe tanto à sociedade civil quanto ao gestor, e aqui nessa lei é importante que eu diga isso aos senhores. Gestor, a palavra gestor, nessa lei, está sempre se referindo ao poder público. Não é gestor de entidade. Leiam sempre, quando lerem esta legislação, gestor aqui é o poder público, tá? Entendam como poder público. O que é que aconteceu com ela? Ela estava para ter entrado em vigência agora em julho deste ano. A Ordem dos Advogados do Brasil, a FEComércio, a Associação Comercial, o SESCOM, o Sindicato das Empresas de Contabilidade. O que é que nós fizemos em julho, uma semana antes quase de entrar em vigência? Nós fomos até Brasília com uma carta e solicitamos à Presidente da República, com 2 argumentos, que se editasse uma medida provisória para prorrogar, para aperfeiçoar um pouco mais essa legislação. E esse pleito foi atendido, com base em que existe um dispositivo nessa legislação que vai impactar demais para essas entidades, que é o artigo 37. O que ele diz, esse artigo 37 dessa legislação? Que aí é para a sociedade civil e não para os agentes públicos, não para o Estado. Que no momento de firmar esse termo de parceria, será obrigatório indicar ao menos um dirigente responsável solidário. O que significa isso, gente? Significa essa solidariedade praticamente um aval. Digamos assim, é um aval, é um pacta sunt servanda, que a gente chama em direito. E aquele contrato assinado daquele jeito, ele vai valer. Tá? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, que é um ato excepcional, isso é previsto só diante de um devido processo legal. O artigo 50 do Código Civil já diz que isso pode ocorrer por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mas isso tem que ser apurado. Só que se houver essa assinatura inicial, isso já vai valer. O que é que aconteceu? Essas entidades perceberam isso, os dirigentes. Com isso, houve um esvaziamento e uma grita total e geral. Por quê? Porque as pessoas não querem se responsabilizar com uma situação dessa. Como é que vão ficar essas parcerias? Como é que vão ficar essas entidades? Está todo mundo saindo das entidades. Ninguém quer ficar com essa responsabilidade. As pessoas não estão se furtando da responsabilidade. É isso que eu quero deixar claro. Ninguém pode se furtar de responsabilidade, nem tampouco de prestar contas de recurso que é público. Só que é uma regra, é uma lei natural que o presidente e sua diretoria são diretamente os primeiros responsáveis em caso de desvio de finalidade, de confusão patrimonial, de malversação do recurso, mas isso precisa ser apurado num processo legal e num processo administrativo. Só que da forma como está, assinado no termo de colaboração, imediatamente numa execução fiscal, por diferenças, enfim, por
por uma execução fiscal, aquele dirigente será o primeiro da lista na execução fiscal. E já com uma execução violenta, porque o executivo fiscal é um dos procedimentos judiciais mais agressivos que existem. E os senhores sabem que, inclusive, o juiz tem um poder enorme naquele procedimento do executivo fiscal. Ele vai impulsionando o processo. Então, ele já vai no patrimônio da pessoa física. E, no nosso direito brasileiro, pessoa física e pessoa jurídica são pessoas distintas. E, para você desconsiderar uma pessoa jurídica, é preciso que haja o convencimento do juiz dentro de um devido processo legal, para aí, então, se atingir a pessoa física com seus bens. Passado isso, esta emenda, esta medida provisória, que ela interrompeu, ela recebeu 152 emendas parlamentares. Eu, inclusive, quarta-feira agora, estive em Brasília, junto com esse grupo de representantes, SESCOM, FEComércio, o professor Ives Gandra, que esteve aqui ontem, assinou essa carta. Para que os senhores saibam disso, ele assinou, sempre com este olhar técnico. Aqui não existe partidarismo nesta carta. O olhar é absolutamente técnico, ele é fundado em legislação, tá certo? E fundado na Constituição Federal e no Código Civil. Estive quarta-feira passada para conversar com o relator desta comissão mista, juntamente com esses representantes. E me parece que, é certeza por essas 152 emendas, que muitas emendas convergem nesse sentido, outras em outro sentido, tá certo? Enfim, isso vai ser apurado, se vai ser relatado, se vai ser colocado em votação. A expectativa é de que essa lei entre em vigência em janeiro de 2016. Qual é a situação jurídica dessa legislação? Ela já existe no mundo jurídico, porém ela não está produzindo efeitos, porque ela está no período da vacatio legis. Eu tenho notícias de que muitas prefeituras, algumas secretarias, já estão tentando se adaptar nos seus documentos a esta legislação já para antecipar um pouco o caminho das coisas. O meu discurso, ele não vem contra essa legislação, eu gostaria que os senhores entendessem isso. Por que que ele não vem contra? Porque eu entendo que o segmento precisa de uma evolução também. Nós precisamos tentar unificar toda a forma como todas essas secretarias, como o poder público se relaciona com a sociedade civil organizada. Porém, isso vai se dar de uma forma paulatina. Nós temos a lei de informação, lei de acesso à informação, lei de transparência, tecnologia da informação, que nos impõe um aperfeiçoamento desse relacionamento. Até porque, futuramente, nós vamos ter tudo nas nuvens. Toda a prestação de contas é nas nuvens, eu digo é nas nuvens, não, olha que português mal construído. Todo o nosso instrumental vai depender muito da tecnologia da informação. Então, essa necessidade de se adaptar é muito importante. A questão está a consciência desse gestor público e a consciência dessa sociedade civil para executarem essas parcerias. E eu digo o seguinte, nunca foi fácil trabalhar com o poder público, nunca foi. Porque ele tem suas regras próprias, ele é muito rígido e, por isso, ele não faz nada sem ter uma lei que o respalde. Em contrapartida, a sociedade civil, historicamente, ela é muito criativa. Ela, por meio dessas organizações, construiu uma história muito grande no país, inclusive as entidades religiosas. E o que esta lei faz é rasgar a história da sociedade civil. E está tratando este relacionamento de uma forma muito cética, muito fria. E isso me preocupa um pouco, porque nós vamos mitigar a capacidade crítica da sociedade civil. Esse é o grande desafio desse relacionamento terceiro setor, Estado e sociedade civil. E eu não tenho dúvida que não tem mais retorno e não tem mais volta. Por que que eu digo isso? Mais de 200 milhões de habitantes, uma necessidade de implementação dessas políticas públicas. O Estado, por mais que ele cresça, ele não tem condições de ter seu equipamento próprio e ter o seu servidor diretamente para executar esta política. E é saudável isso. É necessário esse engajamento
Isso se chama democracia participativa. Então, posto isso aos senhores, vamos falar da lei. E se os senhores quiserem me interromper para fazer qualquer tipo de questionamento, por favor, sintam-se à vontade. O que é que essa lei pretende mudar, como eu já havia dito aos senhores aqui? Uma abrangência nacional. Administração direta e indireta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Dá para a gente imaginar que um país como o Brasil, que é continental, e você vai lá para o Amazonas, você vai para mil lugares aí, existem municípios, cidades que sequer sabem que essa lei existe. Não tem problema, gente. Sabe, às vezes há um terrorismo também muito grande por parte de alguns segmentos para vender serviço. Me perdoem se eu estiver falando às vezes isso. É real. Toda lei, quando ela chega, e toda mudança é difícil. Ela nunca foi fácil. Mas nós vamos nos adaptar, nós vamos nos adaptando. Volto a dizer e volto naquela frase inicial. O gestor público e essa sociedade civil responsável, entidades sérias, que nós temos muitas, não as filantrópicas, não as picaretas. Até porque é isso que como eu convivo com essas sérias, o que é que aconteceu? Sabe o que disse o gestor dessas sérias? Eu não quero. As pessoas sérias não querem essa responsabilidade, eles querem cair fora. E aí você começa a criar um segmento de solidário de aluguel. Eu vi até isso. Sabe o solidário que vai assinar? Não custa nada, né? Eu não tenho nada para perder. Não me custa nada assinar isso. Percebam como a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que, em vez de ser para o bem, a lei traz um efeito reverso. Então, é melhor que se tire isso da lei, para que as responsabilidades sigam a regra da nossa legislação, devido ao processo legal, Código Civil, confusão patrimonial, artigo 50, porque a lei em si traz um regramento bastante rígido do que criar aquela figura ali. Tá? Então, volto a dizer, o país é muito grande, muita gente não sabe, muitas prefeituras terão dificuldade para implementar isso, mas um dia vão aprender. Essa é a minha linha de raciocínio. Essa lei também traz um poder muito maior, a gente sabia que sempre tiveram, não vão deixar de ter, as procuradorias. Mas agora elas vão funcionar de uma forma muito mais próxima, tá certo? Ela é quase que uma licitação para o terceiro setor. É mais ou menos uma licitação para o terceiro setor. E há quem diga que ela é mais gravosa para um segmento que é muito mais despreparado, tecnologicamente falando, muito mais despreparado em termos comerciais, porque não é um segmento que visa lucro, porque a concorrência para um segmento comercial ela é uma coisa que ele se estrutura e toca bem, esse segmento não visa lucro. Então, todas essas adaptações serão muito mais difíceis. Vai criar o quê? Obrigatoriamente, por isso que a gente fala que é a concorrência, um chamamento público. Então, hoje, não é mais sem um chamamento público que vai se firmar qualquer tipo de... O antigo convênio, que agora pela lei, ela entrando em vigor, vai ser o termo de parceria ou de fomento. Eu nem vou entrar muito no termo de fomento, porque o termo de fomento, pela lei, o que é que ele é? É a sociedade civil que detecta alguma necessidade social, cria um projeto, mostra o impacto daquele projeto, chega para a administração pública e faz a proposta. Então, se mal e mal a gente consegue dar conta de executar o que o executivo põe como serviço para ser feito, o que dirá propor. Então, vamos falar do termo de parceria, que é o termo que mais vai ser usado, que mais vai interessar, e que o gestor público e que as organizações se relacionarão com muito mais frequência. Eu acredito que isso... Já a questão dos editais, de serviços, boa parte dos senhores já conheçam, mas agora será obrigatório para todas as secretarias, meio ambiente, deficiente, saúde, educação, todos os segmentos não fugirão disso aqui. Novas diretrizes e princípios, como eu já havia dito, a questão da política democrática, participação social
e fortalecimento da sociedade civil, entre outros. E quando eu falei em cima ali, que está em vermelhinho, gente, é o fim dos convênios. Convênio é um instrumento jurídico. O gênero é contrato administrativo. Esses outros termos são derivações do contrato administrativo. Não vai mais existir convênio que a sociedade civil, a ONG, a associação, ou quem quer que seja, vai firmar. Será só termo de parceria. Convênio vai ficar só entre entes públicos, tá? Porque originariamente é essa a função do convênio. Só entre entes públicos. Também vai abarcar a totalidade das entidades sem fins lucrativos. Esse também é um argumento dessa carta que a gente colocou, que, quando fizeram essa lei, acharam que era só para as ONGs, só para as entidades sem fins lucrativos. E definir quem são essas ONGs é outra tarefa muito árdua. Porque qualquer entidade, qualquer associação é uma ONG. Qualquer fundação é uma ONG, pela roupagem jurídica. O problema é o espectro dela, a que fim ela se destina. Você tem associação de classe, é coletiva. Quando você atua executando serviços ou pensando em serviços de natureza difusa, é aí que eu acho que está o cerne do terceiro setor. Quando você pensar em interesse coletivo, não é tão... Há quem discorde de mim, mas eu fui construindo meu pensamento assim. Eu entendo hoje que o terceiro setor é um ator vocacionado para ajudar a executar políticas públicas e, portanto, de direito difuso e não de direito coletivo. Coletividade, você identifica quem é quem. O difuso, você não identifica quem chega na instituição, bate a sua porta e precisa do serviço e você precisa executar. Logicamente, você identifica porque você vai cadastrar. Mas entendam o que eu estou tentando passar, que é essa necessidade social. E aqui, por essa lei, os sindicatos também estão aí, gente. As entidades religiosas estão aí, associações de empreendedores, associações de profissionais. Não são só essas ONGs que o pessoal está achando, grandes ongonas aí, que repassam-se recursos enormes, que fazem saúde, que fazem educação. Não é só isso, não. Não é só movimento social aí organizado, não é só isso, é todo mundo. O chamamento público obrigatório, esse chamamento público obrigatório exige transparência, democratização do acesso às parcerias com editais. A lei traz tudo isso também pensando o seguinte, isso aqui vai estar tudo em plataforma digital, hein, gente? Esse PC aqui, X, não sei como é que é, isso aqui não vai ter condições. Não. É uma lei pensada para um Brasil do século... Não sei, entendeu? É do século XXI com tecnologia de ponta, tá? Lógico, não estou falando aqui nessa estrutura que não há necessidade. Mas dentro dessas secretarias e cruzando dados, entre outras secretarias e plataforma, cruzando dado em âmbito nacional, porque você vai... É lei de acesso à informação, isso, gente. Nós vamos ver quanto é que saiu de dinheiro, nós vamos ver qual foi a ONG que pegou, nós vamos ver a prestação de contas dela, é isso que vai acontecer. Essa lei está dizendo isso mesmo, nós vamos viver nas nuvens, entre aspas. Tá? Então, porque vai estar, os dados estão nas nuvens, alocados nas nuvens. Só te chamar uma dúvida. As OS, as organizações sociais, também vão entrar nessa lei ou vão continuar? Não, as OS estão fora dessa lei. Porque a organização social, o que é? É uma qualificação outorgada pelo poder público dentro da área de atuação e regidas por uma lei própria. Normalmente, elas são associações ou fundações, sem fins lucrativos, a roupagem jurídica do Estatuto, e elas ocupam o equipamento público para fazer gestão, tá certo? Por determinação, por um ato discricionário do poder público, tá? Mas as organizações sociais estão fora. Tendo em vista que as organizações sociais elas não se enquadram nesse modelo, pode começar a ocorrer diversas titulações de organizações sociais? Pode, lógico, é uma tendência. Se você quer a minha opinião, a tendência é que todo mundo vire OS. Porque do jeito que a lei é agressiva,
do jeito que a lei... Quer dizer, eu não posso falar, eu não tenho uma bola de cristal, mas nós vamos entrar nesse debate, que esse é o mais gostoso da história, que eu já vou acabar os slides, tá? Remuneração de equipe de trabalho, pagamento de equipe de trabalho com todos os encargos sociais inclusos, remuneração dos custos indiretos. Aqui está o X dos 9. 15% vai para a estrutura do que não se sabia fazer. E que não se sabe, naturalmente. Não são todas as organizações que sabem fazer. Projeto, contabilidade adequada, assessoria jurídica, assessoria de tudo que é natureza. O que o Estado está falando, gente? Eu não consigo fazer sozinho, eu preciso dessa sociedade civil organizada. Está falando isso para me ajudar. Agora, vocês querem ser gente grande, vocês vão ter que se profissionalizar. Vocês vão ter que publicizar, que a gente chama, todos os seus atos. Mostrar o que fazem por lá nas nuvens. Pôr na internet, não adianta deixar fechado entre 4 paredes. Deu para entender? E com tudo às claras, esse é o correto. O brasileiro precisa parar de esconder as coisas. Está aqui a previsão para ganhar. Não é pecado ganhar, ninguém trabalha por esporte, todo mundo paga a conta no final do mês. O que é isso? Desde que eu criei o grupo criou essa comissão, eu falo esse mesmo discurso. Vamos parar de cultuar a pobreza. Não é possível, as pessoas não vivem de brisa, e só de voluntariado. Voluntariado é importante, é bom ter, é bom fazer, é bom fazer. Mas as pessoas que vão gerir, é por isso tanta responsabilidade. E o dirigente já vai poder ser remunerado. E hoje, gente, não tem mais nenhum tipo de impedimento para o dirigente ser remunerado. Nem a utilidade pública federal, que era um impedimento para a manutenção dessa qualificação, não é mais, caiu agora pela lei 12.151, ou 12.151, que mudou até o Código Civil. Quem não sabe já fica sabendo. Foi agora, é recente essa lei. Não tem mais impedimento. Por quê? Porque o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, regido pela Lei 12.101, teve uma alteração com a Lei 12.868. A Lei 12.868, ela permitia e permite a remuneração de dirigente, mesmo tendo o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente. O que é que aconteceu? Havia um conflito entre você manter o SEBAS e ter utilidade pública federal. Então, você precisava analisar se te interessava ter SEBAS, porque você tinha uma folha de pagamento extensa e, portanto, o impacto da cota patronal seria enorme, então você precisava manter aquele SEBAS, ou se te interessava ter o UPF, porque a utilidade pública federal te dá outras vantagens. Dedução de imposto de renda para o doador, acesso a bens apreendidos, uma série de coisas. Havia esse conflito, agora nem isso tem mais, entendeu, gente? Nenhuma qualificação agora está tendo conflito com remuneração. Veja como a coisa está mudando muito, tá? Que eu falei aqui das remunerações. Já disse tudo isso para vocês, parceria firme, forma de realizar. Transparência, sabe o que é isso aqui? Transparência. Transparência. A importância dessas organizações, por tudo aquilo que eu já disse para vocês, eu não sei nem para que eu faço slide, porque eu falo antes do slide. O que eu sinto com isso, gente? Isto é uma profunda reforma do Estado, uma reforma administrativa, eu não tenho dúvida disso. Aí há quem diga, é uma mera contratação de mão de obra, uma quarteirização. Não olhem por este olhar, não olhem por este prisma. Sociedade civil e Estado, aproveitem esta oportunidade para dar as mãos. É um momento de mudança, é um momento de reforma e o país está precisando disso. Nós estamos vendo que nós estamos precisando de muitas modificações. Basta a gente ter ética no comprometimento e no comportamento. Basta isto. A ética é algo muito simples, é fazer o que é certo. A lei está te prevendo receber, a lei está te prevendo ter os custos claros para você colocar ali, aqui. Você fez um plano de trabalho, você não vai ser aprovado sem um plano de trabalho. Você tem uma planilha de custos, item por item. Você pode gastar em tudo aquilo.
Você vai poder receber pela tua atividade. Segue aquilo. Você vai executar e ainda vai ganhar. Então, isto é o mínimo, tá? Pontos que nós precisamos refletir que estão dentro de alguns problemas. Aqueles fundos, FUNCAD, outros fundos, terão que fazer esse termo de parceria também? Porque, na hora de ser beneficiado com esse recurso, acreditamos que sim. Fundações de apoio, que terão de participar do processo de contratação pelas instituições apoiadas, porque as fundações de apoio, elas não executam atividades, elas apenas repassam recursos para execução de serviços. Já existem articulação para a composição dos conselhos de fomento e colaboração. Vocês lembram do antigo Conselho Nacional, existente Conselho Nacional de Assistência Social? Que era um conselho que congregava todo mundo que pretendesse ter alguma qualificação lá do SEBAS. Então, mais ou menos isso. E pelo decreto regulamentador, que vai regulamentar essa lei, nesse conselho terão assentos vários ministérios. Também me parece que a Ordem dos Advogados do Brasil Federal terá um assento, o Conselho Federal de Contabilidade terá um assento, enfim. Não sei como vai ser isso. Eu tenho um pouco de ressalvas com relação a conselhos. Eu estive por 4 anos numa vaga da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Municipal de Assistência Social. Foi muito gratificante participar desse conselho, porque eu aprendi muito lá. Mas todo conselho é complexo, é difícil, sabe? É um espaço de disputa de poder, e às vezes eu questiono se a gente não vai ter muitos conflitos. Mas também eu paro para pensar que nós temos 200 milhões de habitantes. Às vezes meu pensamento é muito pequeno, entendeu? Se a gente tiver uma educação melhor para o nosso povo, esses conselhos, eles trarão elementos importantes para somarem com outros. Percebe? Como a gente, às vezes, tem uma visão, às vezes, um pouco estreita. Mas você pensando num Brasil com dimensões grandes, com tanta população, é importante essa participação popular, né? Através dos vários segmentos. Mas de forma mais harmônica. As pessoas estão muito belicosas. O problema é esse. Às vezes é o jeito que fala, né? Nós temos alguns questionamentos aqui desta lei. Quais os prazos para aprovar o regulamento de compras? Vocês sabem como é que vai funcionar essa lei? Feito o chamamento, é o seguinte. As entidades vão participar, chega lá o envelope, tá? Chegou o envelope, a primeira condição do certame, a que for vencedora, a administração pública vai analisar se os documentos CND, estatuto, ata estava em vigência, se aquela documentação da pessoa jurídica está em ordem. Se aquela documentação jurídica não estiver em ordem, próximo, ela já caiu fora. Sim, sim. A questão da dispensa de chamamento público de inexigibilidade, tá? Esse é outro calcanhar de Aquiles que está ali na lei. Eu preciso até lembrar qual é o artigo, que minha memória é visual. Serviços, casos de força maior, né? Aquelas pessoas que estão em sistema de recolhidas por conta de violência doméstica, aquelas questões, né? E onde eu disse para vocês, a gente vê aquele artigo e pensa assim, como é que vai funcionar uma prefeitura pequena? Como é que essa prefeitura vai se virar? Você vai jogar a bola para a procuradoria, viu? Porque quem vai ter que resolver isso é o procurador local. Quem vai emitir esse parecer e referendar para você e vai te ajudar é o procurador. Não é só o gestor ali. O procurador vai ter que te dar uma solução. De repente, uma ONG, ela desenvolve um trabalho que ela é única na cidade, um município pequeno. Esse é um motivo que pode ter dispensa de chamamento ou não? Então, não. Pela lei, a lei está tão isonômica, ela tenta ser tão isonômica que é assim. Você pôs um serviço em chamamento público por uma determinada necessidade e um tipo de expertise. E um tipo de expertise, e a lei tem essa possibilidade.
quando é um serviço que você não tem concorrente, por exemplo, você tem... As APAES recentemente não fizeram o serviço de uma cirurgia da criança no ventre? Saiu na televisão, vocês viram? As APAES fizeram um tipo de procedimento cirúrgico, desenvolveram um projeto, um trabalho que culminou nessa cirurgia numa criança ainda no útero. Você acha que tem alguma ONG que vai poder concorrer com um tipo de tecnologia, com um tipo de desenvolvimento de trabalho desse? Não. Esse é caso, por exemplo, eu estou te dando como exemplo, que eu me lembrei, um caso de inexigibilidade de chamamento. Quando você não tem ninguém que possa concorrer, porque é tão específico que você não vai ter ONG concorrente. Que o princípio da lei é a isonomia, é permitir que várias ONGs do Brasil inteirinho, de norte a sul, sem discriminação de regionalidade, com o que eu não concordo. Eu não concordo, porque você tem que desenvolver as regionalidades. Mas essa lei não é isso, não. Ela diz o seguinte, uma ONG lá do Rio Grande do Sul pode concorrer a um chamamento lá no Pará. E pode ganhar esse chamamento. E vai toda a equipe, ou ele monta lá, eu não sei como é que ele vai fazer, mas vai atuar lá. E a ONG, originariamente, ela tem a base dela aqui, no Rio Grande do Sul. O edital não pode prever a sede do município ou qualquer coisa desse sentido? No edital, eu exigi que a ONG participante tenha se você não... Você até pode tentar, pode conflitar com a lei, você pode ser impugnado. Aqueles casos de impugnação, lembra? No nosso caso, na nossa cidade, tem todas as ONGs que atuam lá são exclusivas do seu ramo. Os convênios são feitos há muitos anos, não tem nenhum ramo tem concorrência. É por isso que a gente está perguntando isso. Porque me parece coerente pedir que... porque como é que a prefeitura iria remunerar um novo prédio? Uma ONG do Rio Grande do Sul vem na minha cidade, se eu não tenho prédio, a prefeitura vai ter que pagar o prédio para mim. É muito mais caro. Você sabe de uma coisa? Eu quero até te dizer isso, que na quarta-feira, quando nós fomos conversar com o Eduardo Barbosa, que é o relator da comissão mista, uma das questões que ele levantou e que a gente também não gosta é essa. Só que como OAB, que eu fui, como o FEComércio, que o professor Ives assinou, qual era a nossa preocupação? Como essa lei ela vinha, numa toada tão grande que ia entrar em julho, qual foi a nossa linha de raciocínio? Vamos fazer a lei tomar um fôlego com o artigo 37. Lembra, a Maria Lúcia está aqui que ela participou de tudo por causa da Comissão da Ordem. Essa foi uma estratégia montada com a doutora Marília de Castro, e eu insistia muito, vamos nos limitar a reduzir. Não adianta quem fala muito não fala nada. Se quiser tudo, você não vai levar a coisa nenhuma. Vamos reduzir nosso foco para ver se consegue essa medida provisória com base legal, que foi o que a gente conseguiu, hein, com base no 37, com argumentos jurídicos. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma tendência a se manifestar em questões técnicas mesmo. Então, o que nós fizemos com essa? Nós fizemos uma ADIM antes do tempo. Dá para entender? A gente... uma ADIM administrativa, até porque as ADIMs hoje não estão funcionando para coisa nenhuma. O tempo de espera, de demora, pelo amor de Deus. Então, o que é que acontece? Quando nós fomos conversar nessa quarta-feira, esse tema foi sugerido. E digo aos senhores o seguinte, na próxima quinta-feira eu também vou me reunir com um grupo de advogados, de entidades, que vão levantar outros pontos que servirão de subsídio para relatório para este deputado. Tá? E um dos pontos é esse, por exemplo. Que isso vai gerar um desconforto. Porque aquela entidade da sua cidade pode perder esse convênio. Convênio não, esse termo de parceria. Ela pode perder. A isonomia vai permitir que outra leve no lugar dela, se tiver melhores condições de acordo com o edital que for lançado. Porque o edital, ele vai conter aquelas cláusulas necessárias, enfim, os critérios que o administrador vai exigir, que estão lá. A lei, gente, a lei tem 88 artigos, ela ainda vai carecer, ela depende ainda de um decreto regulamentador. Quando eu tomei contato com a lei, pela primeira vez, eu falei, puxa, ela já não é autoexplicável, porque com 88 artigos,
ela já poderia ser autoexplicativa, né? Mas ainda vai ter um decreto. E o decreto não pode aumentar, não pode diminuir, ele não pode modificar. Complexo, hein? Bom, deixa eu dar uma corridinha aqui. Ó, como eu já havia dito para vocês, nós vamos ter essas plataformas, esses sítios oficiais prontos. Tudo isso a gente não tem resposta, que a lei prevê. As sanções aplicáveis para as organizações são muito maiores do que as sanções do gestor público, tá? Lembrem-se, gestor é sempre administração pública, tá? Ó, outra coisa que a gente quer saber. A gente tem lá um prazo de 90 a 150 dias, a questão da prestação de contas, vai, não vem, mas a gente sabe que os procedimentos administrativos não seguem esse rito. Os processos administrativos, eles são mais alongados, os prazos não são tão fatais. Como é que vai ser isso na vida prática depois? Muita coisa vai acontecer, a gente não tem resposta. Muitas coisas serão copiadas, gente, do que se faz, e a administração vai ter que ir se adaptando e as ONGs também. Bom, transferências de recursos homologados pelo Congresso Nacional e autorizadas pelo Senado não se aplicam a essa lei. Transferências voluntárias de lei específica também não se aplicam. Lei Rouanet, leis especiais, tá? Os contratos de gestão, como eu já havia dito, que são as OS. As OCIPs, elas estão assim, ó. Elas estão e não estão nessa lei, porque elas estão, no que couber vai dar para aplicar. E também no prazo que é de, tem que ter 3 anos de CNPJ ativo, tá? A FUNCAD. Eu entendo que sim, mas tem gente que está falando que não, que tem que fazer uma parceria. Eu acho que é lei especial, entendeu? Tudo que é lei... Acabou. Que tem lei, é lei especial, não é lei especial? Acabou. Eu entendo que é isso. Tudo bem, é o fundo. Olha como a lei é incoerente. Olha como ela é incoerente. Por esse raciocínio, essa qualquer lei de incentivo, lei Rouanet, qualquer lei, mas na hora que aquele dinheiro sai, que você vai firmar o documento, qual é o procedimento para firmar aquele documento? Vai ser termo de colaboração. Você já tem um tal de projeto onde você vai se inscrever, e aí aquele projeto vai ser aprovado pelo Conselho da Cultura, e assim por diante, e vai pegar uma chancela para buscar o recurso. Já o CMDCA não, né? O dinheiro é depositado oriundo do imposto de renda. Sim. Nas alternativas da Lei 9.099. Sim, o dinheiro já está depositado no fundo e é a administração pública que vai direcionar o dinheiro, tá certo? Ela vai liberar. Isso. Como é que ela faz? Que documento ela vai usar? Então, hoje como funciona? O Conselho Municipal... Você não assina um convênio? Você não assina um convênio hoje? Assina um convênio que é autorizado por lei específica da Câmara Municipal. Então, você vai ter que assinar um termo de parceria. É por isso que o pessoal do CMDCA, desse pessoal de fundo, vai entrar na regra do termo de parceria. Por isso que eles estão entendendo assim. Entendeu? O sistema de leis de incentivos, mas o que eu vou fazer? O sistema de lei, o sistema de lei de incentivo é diferente. Você prepara, mostra o seu projeto, vai lá, pede a homologação do seu projeto, para depois ir buscar o patrocinador. Tá? É diferente. Enfim, essas adequações eu não tenho resposta para dar ainda. Vamos ver no dia a dia como é que serão as coisas que acontecerão. Mas estão achando pelo CMDCA que tem assim. Mas eu acho que tem mais lógica no que você pensa. Eu penso como você pensa. Eu acho que teria que ser via... Não precisaria do termo não precisaria, no meu entender. Tá? Ele entraria aqui, ó, transferências voluntárias regidas por lei especial. Eu entendo por isto. Tá? Os contratos de gestão estão fora as OCIPs, 3 anos de CNPJ ativo, hein, gente? Não basta ter CNPJ inativo, precisa estar ativo.
Bom, toda entidade precisa mostrar que tem 3 anos aí pela lei. O artigo 37 que eu falei, o 4218 também. Sabe o que é isso? É uma cláusula que você tem que colocar lá no seu contrato de natureza civil com o seu fornecedor de produtos ou serviços, que ele autoriza que a administração pública, a pasta que está executando o projeto, tenha acesso direto às contas do fornecedor. Você imagina um cara do segundo setor, um comerciante, um prestador de serviço, você vai contratar com ele que ele venha te fornecer os produtos ou te fornecer serviço, você fala para ele, olha, mas tem uma coisinha, eu tenho que pôr aqui no contrato uma cláusula que você vai autorizar a secretaria tal ou os órgãos de controle da secretaria que eles podem estar te solicitando a qualquer momento documentação, pedindo aí sua documentação contábil, o cara vai ficar... Isso vai inviabilizar a parceria. Esse é um outro tema. Até porque, gente, o dinheiro não é liberado integralmente. Existe o artigo 2º dessa lei que diz como as contas serão prestadas pelos princípios da administração pública. Isto invade seara de privacidade, tá? Até porque tem outras formas de prestar as contas. Os conselhos de políticas públicas estão aí, estão vigentes, que eu já falei, não vão morrer, são regidos por lei especial, eles vão poder colaborar, contribuir e até sugerir, tá? Atividades. Oi, bem. Que ambas as partes têm que ter objetivos comuns, né? No caso do termo de colaboração e do termo de fomento, isso também acontece? Porque, então, assim, a ONG não é a entidade social não é obrigatoriamente, ela não tem que usar esses 2 instrumentos contratuais, ela pode usar outros, pode usar contrato administrativo, pode usar termo de parceria, pode usar contrato de gestão, só quando for objetivos comuns, aí ela faz o convênio, é isso? Não, é assim, ó. Tudo que você fazia por convênio, porque o convênio a gente usa para tudo, gente. Usa termo de parceria, as secretarias usam para tudo. Não é assim a vida real, na prática? Porque o papel aceita muita coisa. A vida prática é outra. Então, vamos entender como é que a coisa funciona. Não vai mais existir convênio, tá? Por exemplo, uma organização social, uma OS, ela não vive só da qualificação de OS. Ela orbita por ela também um monte de convênio. Ela vai ter que entrar no esquema do chamamento público com esses convênios. Tá? Então, gente, eu acho que está tendo uma preocupação excessiva. No meu olhar, no meu sentir. Primeiro, vai mudar um pouco a dinâmica? Vai. Tudo vai ter que se adaptar. As prefeituras não vão deixar de fazer suas atividades. Senão, pega todo mundo os assistidos, põe lá na porta da casa do prefeito. Muito simples assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Põe todo mundo lá na casa do prefeito, porque vai fazer o quê? As procuradorias, é o que eu disse. Eu penso como você, a questão de leis especiais. Inclusive CMDCA. Mas já cansei de ver gente falando, e gente de lá, gente de não sei aonde, que não, que é termo de colaboração, A procuradoria sua vai dar a melhor interpretação possível. Ela vai te ajudar no momento das celebrações. Então é você. Então pronto, pensamos igual. Você é procurador e eu sou advogada, tá? Eu penso como você. Nosso pensamento está concorrente. Tá igual. Porque o pessoal de conselho, às vezes, não tem a formação jurídica da gente. Vai e fala que é assim, ou que é assado. Pela nossa formação jurídica e pelo texto da lei, está ali. São leis especiais, gente. O que é lei? É outra lei. Está escrito lá. Bom. Uma pergunta. Uma ONG que não esteja regularmente constituída, os movimentos sociais não vão poder receber. Tudo bem, nunca puderam, mas eles recebem por intermédio de uma ONG constituída. No Brasil sempre foi assim. Não que eu seja contra o movimento social, genuíno, de base e tal, com
com legitimidade. Mas, sabe, a gente também precisa pôr um freio no segmento, porque tem muito dinheiro indo para atividades que não são necessárias à coletividade, sabe? Necessárias a serviços, à saúde, à educação, a coisas que são de primeira necessidade para o indivíduo. Bom, esteja omissa no dever de prestar contas. Se ela não prestou contas, é um problema. Parentes, dirigentes, esse é o grande problema nevrálgico em cidades pequenas. Como vão fazer as prefeituras, porque na grande maioria, esse também é um tema conversado lá com o deputado. Tenha tido contas rejeitadas nos últimos 5 anos, contas julgadas pelos tribunais de contas irregulares nos últimos 8 anos. Gente, aqui está o X dos 9. É isso que as ONGs, na grande maioria, não sabem fazer. Tá? Por isso que elas estão esperneando muito. Diagnóstico da realidade com nexo de causalidade, descrição detalhada das metas, quantitativas e mensuráveis. Isso também foi debatido com o deputado. E ele também achou graça disso aqui, porque ele fala assim, imagina como é que elas vão entender o que está escrito aqui. Mas vão ter que entender. Infelizmente. Vão ter que entender. São temas aí que existem algumas questões que eu disse no início da palestra. O Estado está chamando a sociedade civil para ser parceira. Só que elas vão ter que se profissionalizar, elas vão ter que publicizar as suas ações. Eles estão sendo remunerados para isso. Vamos espantar a pobreza, parar de ficar vivendo de culto à pobreza, tá? Tem planejamento para tudo aí. Então, nós vamos ter que efetivamente dar conta do recado e profissionalizar, tá? Acho que eu já estou passando no meu horário, hein, doutora Patrícia? Esses critérios são da administração pública, que é o mais problemático. Como é que vão se estruturar internamente para fazer tudo isso? Lei de acesso à informação aqui, ó, gente. É tudo que eu já falei. Eu ponho slide por pôr, porque eu já vou adiantando. As adequações, tá? A questão do simples, para quem tem orçamento, para quem tem repasse até 600 mil reais. Nós vamos ter apoios do Tribunal de Contas, apoio técnico, capacitação, a lei prevê tudo isso. Regra de transição, convênios que já estavam existindo, contratos, por exemplo. Como nós esticamos mais 6 meses a vigência, o que vai acontecer com convênios que foram firmados agora? Tá? Pela regra da lei, terão 1 ano para se adequar. Então, como ela está indo para frente, ela está postergando a sua entrada, está em vigência, e, portanto, os efeitos dela, vai seguir a mesma regra, no meu entendimento. Quem está com convênio vai ter que se adequar dentro de 1 ano após a vigência da legislação. Vai ser um corre-corre nas prefeituras, nas procuradorias, já está, né? Já está. Estão pedindo para fazer as leis autorizativas ainda esse ano, e já que a lei em tese vai entrar em vigor no ano que vem, eles teriam a garantia de que o ano que vem eles desenvolveriam esses trabalhos baseado na lei ainda nos termos anteriores e que teria ainda o 2016 para pôr a casa em ordem. Em tese seria isso. É isso aí mesmo, gente. Não adianta se apavorar. Sabe? Não adianta se apavorar. Vamos lidar com o dado concreto. É preciso evoluir. Tá? É preciso deixar isso mais transparente. É preciso uniformizar. Eu também sou favorável a isso. Importante é tirar esse artigo 37, que ele vai gerar muita evasão de entidades, e isso não vai dar certo, e contraria, inclusive, a questão técnico-legal do nosso ordenamento jurídico. O resto, muitas leis virão. Nós temos o decreto que ainda virá. Muitas outras leis surgirão no decorrer dos anos, que irão reformar esta lei, para adequar melhor, de acordo com a necessidade.
Consideração da verdade real e resultados alcançados. Isso é muito importante em termos de direito administrativo. Isso precisa ser muito considerado pelo gestor, que é ele que vai analisar na hora que ele está vendo aquela documentação. Tá? A gente sabe que a letra fria, a documentação fria, não necessariamente espelha isso. Função também de fiscalização dos conselhos, os conselhos de política pública, podem ajudar perfeitamente. A gente sabe que tem as áreas técnicas das secretarias que fazem a visita em loco das entidades, que vão ver o funcionamento, o aparelhamento. A sociedade civil é o primeiro crivo, é o primeiro sinalizador e fiscalizador da entidade. Quem usa o serviço sabe como é que é o serviço. Agora, todo mundo vai ter que ajudar. Prestação de contas aqui, que é o resumo dos documentos que terão que ser. Olha, relatório de execução do objeto elaborado, relatório de execução financeira, representante contador assinando, contador, advogado e representante de organização, mãos dadas. Sem briguinhas, por favor, senão não vai dar conta de executar esse plano de trabalho, tá? Tem que andar de mão dadas. Relatório de visita técnica, conforme eu já tinha dito, relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. Isso já está sendo criado internamente? Estão sugerindo que os conselhos façam isso. Porque eles já fazem. Eles até já fazem. A administração pública ela já tem segmentos, por exemplo, na educação, elas têm as delegacias, têm as áreas. Assistência social também, tem as DRAS, tem esqueço até os nomes, os CREAS, os CRAS, que já tem essa competência para fazer isso. Precisa ver se tem gente, porque às vezes não tem material humano para dar conta do recado. Mas vai ter que dar, vai ter que ter. Bom, parcelas retidas pela administração, quer dizer, a gente já sabe que a coisa já funciona assim, se houver indícios. A prestação de contas normalmente é mensal, quer dizer, então, não tem muitas novidades aí. Verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, inadimplemento de cláusulas e atrasos também, deixar de aplicar medidas saneadoras requeridas. O processo administrativo não deveria seguir um rito? Isso é um questionamento que estão fazendo. Eu acho que não. Tecnicamente, juridicamente falando, eu acho que não. Eu acho que deixa ele do jeito que ele funciona, porque ele é um processo administrativo, ele tem amparo na Constituição Federal pelo devido processo legal, direito à ampla defesa, deixa ele funcionar do jeito que está. Quantas vezes é possível pedir medidas complementares, diligências, enfim, esclarecimentos? O processo administrativo te dá esse leque enorme de você estar fazendo isso. Por isso ele é administrativo. Se ele fosse judicial, ele teria prazos preclusivos, mais rígidos, mais severos. Bom, os prazos de prestação de contas, o parecer técnico e conclusivo, tá? Obrigações tributárias dos últimos 5 anos, súmula 8, portanto, as ONGs têm que guardar por 10 anos, tá? Essa documentação delas. As obrigações tributárias são exigíveis dos últimos 5 anos, de acordo com a súmula 8 do Supremo Tribunal Federal. Aprovação da prestação de contas. Legal, que isso aqui está na lei, tá? Com ressalvas e rejeição. Prazo para o saneamento das irregularidades ou cumprir obrigação. Tudo isso, gente, a lei está muito explicativa, ela tem muitas possibilidades, que, na verdade, já acontece no dia a dia. Estou certa? Ou não estou? É assim que acontece nos processos administrativos. Vai, bate, volta, dá mais prazo, não sei o quê, tá, vai complementando, é mais um ofício, você tem o prazo impreterível, todo mundo passa do prazo e vai e vem, e é assim que funciona a coisa.
monitoramento e avaliação. Eu vou deixar esses slides, vocês não precisam nem copiar, que eu vou deixar aqui, quem quiser, depois eles mandam por e-mail. Essas regras de transição eu já falei antes para vocês, que é a questão do contrato, tá? Da OCIP, e já estou chegando no fim. Essa é a bibliografia e essa sou eu. Ó, estou pronta para alguns questionamentos que vocês queiram agora. Eu sou uma entusiasta do segmento. Esta é a confiança, Estado e sociedade civil. Pode dizer. Da OCIP, e já estou chegando no fim. Essa é a bibliografia e essa sou eu. Ó, estou pronta para alguns questionamentos que vocês queiram agora. Eu sou uma entusiasta do segmento. Esta é a confiança, Estado e sociedade civil. Pode dizer. Vamos lá. Via RPA? Não, eu acho que não. Lúcia Maria. Vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro. Você só não pode... É. Fica muito caro. Pode, lógico que pode. Lógico que pode. Muita coisa pode. Eu entendo assim, porque a subvenção também ela é especial, não é? Não. É isonomia. Não, mas esta lei não está exigindo isso. Não, mas ela não é... Fiquei 2 meses na época do Lamar. Eu assumi outra procuradoria da ITPV e diretor regional da Ambel. Essa lei, então, essa lei ela não trata de qualificação nenhuma é uma pergunta que fica no ar. Por exemplo, assistência social, ela te obriga a ter programas, projetos inscritos no conselho local, ainda que você não tenha sede ali. Perfeito? Tudo bem, eu vou concorrer lá no Pará, no exemplo que eu dei, a minha sede é aqui. Eu tenho até um serviço em Atibaia, que eu estou inscrita lá em Atibaia. Mas eu resolvi sair daqui, ou de Atibaia, e apresentar um projeto no Pará. Se eu ganhar, como é que faz para eu levar esse certame, se uma das exigências nossas aqui, né? Nossas. Eu não tenho a inscrição lá no Pará. ILPI, Instituição de Longa Permanência, aquelas umas o acolhimento. O infantil, tá. Esse pessoal também, de onde ele sai? Pergunta a perspectiva, será, dessa legislação ter um fim quando? Final do ano. Janeiro começa a Já está ali. Janeiro. E essas emendas que receberam? As emendas que foram
problema é que os conselhos estão legislando demais, faz tempo. Por isso que eu disse que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos conselhos, gente. Eu vivi isso 4 anos num Conselho de Política Pública aqui em São Paulo, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Eu via, eu segurava o que eu podia de legislação. Eu segurava, eu falava para eles, escrevam pouco. Você não pode escrever muito, você engessa. E eles não entendiam. Eles queriam escrever. Não pode escrever demais, você engessa muito a atividade, você dá diretrizes. Acabou. Tá? Quando você escreve muito, você engessa. Enfim, gente, é o que nós temos, é o que nós vivemos. Eu acho que a gente que é da área jurídica tem uma contribuição muito grande a dar com isso aí. Tá? O bom senso é que vai regrar essas relações. E eu vou dizer aos senhores só com uma última palavra. Por favor, poder público e sociedade civil, usem o bom senso, usem o bom senso. Os extremismos não serão salutares. Eles vão destruir uma história construída no país de parcerias, de verdadeira solidariedade, tá? Sem nenhum pieguismo no que eu estou falando, por favor. Apenas nós estamos num momento de mutação para um profissionalismo. Muito obrigada. Agradecemos à doutora Lúcia Maria Ludeni, que é presidente da Comissão Terceiro Setor da OAB de São Paulo, pela sua magnífica exposição. Nesse momento, então, a nossa presidente Patrícia Rossetti entrega um certificado de participação como palestrante deste 5º encontro, à doutora Lúcia, com os nossos agradecimentos